De otro lado también estaba hacia la banca, así que por favor, Tiro, venga por acá. Pedro, no quede allá solito. Amén. Gloria a Dios. Me van a disculpar, pero estoy mirando un rostro acá que no presentamos. Oh, es Abigail. Abigail. Amén. Recuérdanos el nombre del hermano. Pablo, ok, no los había visto, amén. Bienvenidos a la casa de Dios, amén. Son bienvenidos, aleluya, gloria a Dios. Ok, de esta manera vamos a dar el tiempo para nuestro pastor Carlos dos Santos. Que el Señor les bendiga. Aleluia. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos agradecidos uma vez mais a nosso Deus por essa tão grande oportunidade de estarmos aqui em sua casa para prestar-lhe um culto. Todo o honor e toda a glória seja para Ele. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar nossa salvação, vamos celebrar a morte de Cristo na cruz por nós outros. Amém? Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Eu estava mirando um pelão aí atrás e falava, quem é este que veio nos visitar hoje? Quem é este? E foi solamente depois que Juan Cifuentes falou, tiro el pelão, aí é que eu identifiquei que era Tiro que cortou o pelo. Ele está guapo, não? Está guapo, graças a Deus. Para a escola dominical, Cíntia falou que depois que terminar, pensa que é próximo domingo que termina? Depois que terminar o livro de Extras, eu ia seguir dando ensinanças hasta Navidad ou hasta o final do ano. Mas eu falei para a Cíntia que não. Eu falei, vamos terminar semana que vem, é domingo, e que os outros domingos seja como férias de escola, para os irmãos poder desfrutar, dormir hasta mais tarde, os últimos domingos, os últimos finais de semana do ano, que queda em casa, que descansa, que agarra força para que o próximo ano podemos volver na escola dominical com força e todos volver. Esse ano foi muito bueno, me gostou cada vez que eu venia aí na escola dominical, encontrava uma igreja llena, encontrava muitos irmãos, os mesmos irmãos, claro, aí, e a classe de los niños llena, a classe dos adolescentes llena, os jovens, todos. Então, venimos muita gente. Alguns, muito pouquitos não veniram. Mas, o que podemos fazer? É para todos. Assim como Deus também, a salvação é para todos, mas são muito poucos que alcançam a salvação. Deus enviou seu Filho por amar-nos demasiado para todos. Morreu na cruz para todos, mas apenas alguns decidem pagar o preço da salvação e alcançam a salvação. Então, a escola dominical também é para todos, mas são apenas alguns que alcançam força para estarem na casa de Deus, para louvar e glorificar seu santo nome. Amém? A lo melhor que podemos predicar a palavra e que o Espírito Santo venga a operar de uma forma tremenda em esta igreja e que 100% desse povo venga participar em todo o serviço desta igreja, como creyendo que Deus é real, que a palavra de Deus é real, que tudo que Deus faz é real e que nós outros possamos nos render a los pés de Deus. Uma certa vez, antes de predicar, estou aqui tentando falar algumas cositas para que empiece a abrir ouvidos. Hector, para de chorar. Hector. Para de chorar. Débora já está calhadita aí. Mas porque Débora vem na igreja todos os miércoles e domingo.
Os papás de Hector não são acostumados a trazer ele na igreja todavia. Então, aí quando vem, pensa que está em um lugar. Rodando, e o de Efraim, Adrian também está pelão? Queda parado, Adriano. Queda parado, Adriano. Mira na cabeça deste ninho. Queda parado para nós outros mirar seu pelão? Ué, cortou e está com vergonha? Eu penso que ele não gostou. Eu penso que foi Efraim que cortou o pelo dele, muchacho. E ele não gostou muito. Mas tá bem, Adriano. Tá guapo, anyway. E outra, não queda triste, esse pelo vai crescer de novo. Esse pelo vai crescer de novo. Graças a Deus. Então, para a escola dominical, se é domingo que vem que terminamos. E os outros domingos queda para que os irmãos durmam hasta mais tarde, que preparam um café bueno antes de vir para a igreja, que preparam um café em casa, desperta, faz um café bueno para toda a família, antes de vir para o culto de las 10, porque aí o culto vai ser las 10, não 10:30, não? Aí vamos trazer o culto para las 10, a partir do outro domingo. Domingo que vem, todavia, tem escola dominical. E a partir do outro domingo, o serviço será às 10. Aí você pode dormir hasta as 9, toma um bom café e 15 para as 10, vem para a igreja para que nós outros tenhamos um grande serviço em este lugar. Os miércoles, há muitos. A igreja está llenando os miércoles, graças a Deus. Todos os que miram aqui estão vindo os miércoles. Então, estamos tendo 2 serviços buenos, miércoles e domingo, porque os irmãos estão gostando dos cultos de miércoles, das ensinanças que estamos trazendo. Viernes também, allá em Tifton, temos buenas ensinanças no viernes, e que todos sepam, se não veio aqui, que vá allá. Amém? Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias. Em 1 de Pedro, capítulo 1. Está chegando o final do ano, festa para Navidad, festa para o ano novo, e depois vamos certamente cambiar o serviço que fazemos aqui para a cozinha. Vamos estar fazendo os cultos, vamos preparar a cozinha, não vamos estar cozinhando aí, vamos preparar a cozinha grande, preparar as cias, para poder nós outros fazer nosso serviço de miércoles e de domingo, porque no mês de janeiro vamos começar uma reforma neste salão, neste lugar, e aí vamos ter que desocupar isto aqui, para começar a quitar tudo isto, todo o sonido, tudo, e começar a quitar as bancas. Essas bancas nós outros não vamos regalar a nada. Regala essas bancas a uma igreja. Não, está muito mala já. Há muitas que está afundando, que está quebrando. Se não serve para nós outros, não serve para outros também. Amém? Então, se tiver 100% correta, buena, nós outros regalaríamos para alguma igreja que está começando, como algum dia alguém regalou para nós outros. Mas já não está muito buena, muitas bancas quebradas, muitas bancas que já não estão mais servindo. Então, vamos pôr afora em um lugar e vamos queimar essas bancas ou levar para um lugar aonde que possa ser levar para a basura. Uai, pastor, vai aventar a banca fora? Vamos, porque queremos comprar cias para a igreja. Amém? Então, vamos renovar, vamos pôr cias aqui e vamos arreglar. Não sei exatamente o que vamos fazer, mas creio que algo bueno vai acontecer em este lugar. Amém? Algo novo vai passar aqui e dentro do padrão de Deus vamos estar fazendo melhor que este. Já está bueno, aqui está bueno, está confortável. Muitos não têm, muitos estão barro na árvore. E nós outros alcançamos ter esse lugar confortável. Não estamos falando com Deus. Deus, não queremos isso, porque não somos mal agradecidos. Hasta aqui tem nos ajudado o Senhor. Mas já que Deus pôs em nosso coração
para fazer algo melhor, ou melhorar, não sei se vai melhorar, muito, mas pelo menos algo vai melhorar. E Deus sabe que não queremos nem esnobar, que é dar aí a nossa igreja, não, queremos viver no momento que estamos vivendo. Há bendição em esta casa e nós outros vamos aplicar as bendições à nossa vida, a nosso serviço, amém? Portanto, aqueles que todavia não marcaram aí um valor que vai contribuir para a construção, marca, põe aí um valor, escreve num papel, não necessita ser hoje, não necessita ser de uma vez. Pastor, eu quero dar 5.000, mas não posso dar de uma vez. Vou dar de 1.000 em 1.000. Tá bem. Porque a construção não começa hoje e termina hoje. A construção vai começar em janeiro, todavia, e vai terminar talvez 3 meses depois, não sei, 4 meses, o que seja. Então, você tem o tempo da construção para poder bendizer sua igreja e uma bendição que eu sei que não vai faltar em seu bolsillo, porque não estamos pedindo o que você não tem, estamos pedindo o que você já tem, porque Deus é bueno e sua fidelidade tem nos alcançado. Amém? Muito tempo que não miramos Abigail aqui, e ele também venia com ela, algumas vezes, muito raro, mas venia. Algumas vezes via em Tifton. Um dia eu mandei ela quitar o xícara da boca, ela quedou enojada e não volveu mais. Mas graças a Deus que isso não foi para o coração de ela, e aqui está ela sorrindo de novo com seu amado, e nós outros somos agradecidos por vocês estar aqui com nós outros. Muitas graças e que Deus siga bendizendo a todos que estão neste lugar. Habla aí, Mireia. Ajuda, Mireia. Sua irmã, não, sua sobrinha, Mariana, a Mariana, Deus que siga bendizendo e que dê testemunho para que sua esposa um dia também esteja sentado aí. Ser uma esposa de testemunho, para que um dia seu esposo também possa ter o mesmo prazer a você que Ana Gonzalez. É Ana Gonzalez, né? Era Reynoso. Aí depois se juntou com Gonzalez. Aí quedou Gonzalez. Amém. Tá bem. Era Reynoso, de Reynoso passou a Gonzalez. No mesmo era Ana Lupe, ou Martínez, ou Ana Nunes. Aí quando foi um dia, eu orbitei que ela tinha cambiado aí as coisas, e eu estou aqui, Anha Nunes, pastor, não é Anha Nunes mais. Anha Nunes é passado, presente e futuro, é Ana Hernandes a hora. Aí eu, I'm sorry. Hernandes veio para a vida de Ana Hernandes, e agora o nome é Ana Hernandes. Graças a Deus, que está considerando, isto é consideração para com o homem. Amém? Abrimos nossas Bíblias com muito temor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Amém? Amém. Sendo, amém todos? Sendo o quê? Habla de novo. Sendo não de semente o quê? Sendo renascido não de sementes corruptíveis, sino de incorruptível. Corruptível e incorruptível. Sendo o quê? Renascido. Não confunde. Renascido com nascido. Nada foi nascido com a semente corruptível ou incorruptível. Nascemos com a semente incorruptível, senão
de incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. ¿Por quê? Toda carne é como la hierba, e toda la glória del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca e la flor se cae, mas la palabra del Senhor permanece para sempre, sendo renascido, não de semente incorruptível, sino de incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Porque toda carne é como la hierba, e toda la glória del hombre, como flor de la hierba. La hierba se seca, e la flor se cai, mas la palavra del Senhor permanece para sempre. Amado Deus, graças por esse dia, graças por receber nossa alabança, graças porque sei que tu vais hablar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, semente corruptível e semente incorruptível. Nascer e renascer. Aí está falando del nascer e del renascimento. Aí está falando de semente corruptível e de la semente incorruptível. Aí está falando de glória, honor. Aí está falando de glória, está falando de honor que existe para ser conquistado. Existe para ser conquistado. Nós outros necessitamos entender esse assunto tão simples, mas necessitamos de entender e aplicar em nossas vidas. Porque tudo depende de obediência e de la desobediência. Obediência e la desobediência. La obediência genera algo em nossa vida. Vamos falar comigo? La desobediência genera algo em nossa vida. Mas a obediência genera também algo em nossa vida. Tanto desobediência genera algo, como a obediência genera algo. Agora, que algo é este? O que a desobediência genera e o que a obediência genera? Que glória é esta que a Bíblia está falando? Que glória é esta que a Bíblia habla? A honra que a Bíblia habla para os homens, para nós outros. Que é isto, pastor? E no versículo que está em 4 lugares em la Bíblia, 4 textos, seca-se la hierba e cair la flor, mas la palavra de Deus é la que permanece para toda a eternidade, para sempre. Seca-se la hierba e cai-se la flor, mas a palavra de Deus, pastor, está falando de hierba, de plantas, e depois está falando de homens. Seca-se la hierba e cai-se la flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é aquela que é inserida em nós outros, amém? Para fazer algo. Irmãos, quando nós outros temos conhecimento da natureza, quando nós outros saímos afora de nossa casa,
e miramos, ou plantamos, Cíntia planta jardim, ou plantamos las semillas. Plantamos uma semilla de rosas ou qualquer outra flor, assim como plantamos uma fruta ou uma verdura. Quando plantamos, nos primeiros dias que empieza o vástago a crescer de la planta, que quebra a semilla, pá, e de la semilla empieza a nascer como se uma hojita, que se chama el vástago, e esta hojita vai crescendo e vai tomando forma como um caule, como os branches, não? E as hojas vêm e vai llenando e vai crescendo. De repente passa um tempo que nós outros volvemos aí afuera e miramos uns botõezitos que são as flores que vai venir antes de los frutos, e vai aí esses botõezitos se arrebentam e de botãozito apenas se transforma em flores, e essas flores estão anunciando que muito pronto, se és uma árvore de verdura ou de frutos, está já anunciando que muito pronto vamos ter frutos em esta árvore. Se não és uma planta de verdura ou de frutos, mas és apenas uma planta que vai produzir as flores, as rosas, ou os jasmins, ou nós outros sabemos que existem muitas classes de flores. Então, aquelas flores nascem e crescem, se arrebentam e não queda todo el año. Por um tempo, essas flores estão aí enfeitando nosso jardim, e às vezes até cortamos e traemos para dentro de casa para enfeitar nossas casas, e sabemos que não dura muito tempo. As flores duram pouquíssimo tempo, e depois elas empiezam como se a pudrir, que é dar negras, empiezam a marchitar, que é dar feias, e caem. E aí cai tudo. E aí esse outono, não, que aventa as flores, as hojas no piso, o outono vem e sopra, as hojas caem, a árvore queda feia de novo, e queda tudo feio, mas muito pronto, quando passar o outono, aí vem o inverno, aí queda tudo feio, aparentemente, não? Mas depois vem a primavera visitar-nos. A primavera vem nos visitar. A primavera começa a trazer outros ventos, começa a trazer um ânimo para as flores, e começa tudo de novo, as hojas, e aí começa a repetir o mesmo processo todos os anos, hasta que chega um tempo que esse processo para de repetir, entende? Muitas pudrem, muitas marchitam e morrem, muitas e não vai nascer de novo. Vai acabar o processo, mas aí já plantamos outras, já fazemos outro jardim, já estamos preparados para fazer. Assim é a natureza. Mas podemos entender muito bem a natureza, porque está visível delante de nossos olhos. Mas muitos homens animais racionais, muitos nós outros que somos animais racionais, que podemos imaginar, podemos ver com os olhos da fé uma árvore brotar, uma semilla brotar, crescer. Já conhecemos o processo, como eu não sou um agricultor, ou não sou alguém aí que trabalha com plantas, mas
nós sabemos o processo de la semilla que quebra e cresce e o que vai passar com ela. E às vezes sabemos hasta de quanto tempo vai levar para as flores venir e os frutos venir. Sabemos tudo isto. Irmão, nós outros, homens, animais, somos igualitos. No mesmo processo de las plantas, é o processo de nossas vidas, como animais. Só que facilmente podemos observar aquilo que está delante de nossos olhos, observar, analisar e saber o que vai passar com a planta. Mas com muita dificuldade entendemos nós outros mesmos. Muita dificuldade. Há pessoas que passam a vida, nascem, passam por todo o processo de honrar, de glória e de tudo. Às vezes não alcança a dar honor, a ter glória, não alcança. Porque todos nós outros temos nosso tempo de glória. Todos nós outros temos nosso tempo de honor, de receber honor. Mas às vezes não alcançamos esse processo em nossa vida por la falta de conhecimento. Hablar sobre as plantas, muito fácil, mas hablar às vezes sobre os animais irracionais, o que vai passar com os gatos, o que vai passar com a vaca também, que nasceu um dia e vai ter nesse tempo de glória, onde que todos vão aplaudir quando ela começar a dar leite para nós outros, e que, uau, esta vaca dá muito leite, e o leite dela é muito bueno para nós. Admiramos tudo que está, mas a nós outros mesmo, quando temos que mirar para nós outros não temos sabedoria, falta conhecimento sobre a humanidade, falta o conhecimento de que nós outros não nascemos por nascer, nós outros nascemos com um propósito maior, nós outros nascemos para honrar, dar honra, celebrar, glorificar a Deus, mas há o tempo de glória de nós outros também, há o tempo de glória. E qual é o nosso tempo de glória, pastor? Qual é o nosso tempo de glória? Assim como David um dia nasceu, um bebezito, aonde que nós outros teníamos alegria de ter, assim como esses babies que acabam de nascer, a hija de Pedro, o hijo aqui, o baby aqui, Hector, e os outros babies que nascem, eles hoje todos querem estar com ela, aí abraçando, beijando, e todos querem agarrar o baby, todos querem, a hora vai crescer, não vai quedar essa cosita aí que um não quer, vai crescer e vai chegar o tempo que não vamos poder pôr vamos poder observar, vamos poder estar de lejos, observando o hijo que cresceu, não temos mais de estar aqui, vamos observar, e observamos que alguns desses ninhos que vai crescendo, eles vai crescendo bajo la sabedoria e o temor de los padres, ele vai crescendo, uau, quando miramos um ninho como Isaías, venga Isaías, mira, está lendo a Bíblia. Isaías não tem celular aí, nada. Isaías tem na Bíblia. Então ele quer passando as horas da Bíblia. Quando miramos um muchacho igual a Isaías, assim, entende? Rogando com os outros ninhos, com uma Bíblia na mão. Para onde vai Isaías? Vou para a igreja. Lhe gosta da escola dominical? Aprende muito? Sim. Quando miramos ninhos assim, nós outros hablamos, que lindo é este ninho, não? Que lindo é este ninho. E todos os créditos de ele, nós outros damos para os padres, não? Hablamos, uau, os padres de Isaías, está criando Isaías bem, está trazendo Isaías para a casa de Deus, está comprando roupa bonita para Isaías, os padres de Isaías, cria este ninho em el temor de Deus. Mira isto, por isso o muchacho está crescendo em graça e conhecimento de Deus. E não necessita
pensar muito para saber que se os padres seguem na presença de Deus, criando seus ninhos no temor de Deus, esse ninho vai ter um dia aonde que todos vai estar falando, não mais de seus padres, mas vai falar de eles, entende? Porque os padres é quem ajuda, mas os padres que não têm sabedoria, conforme eu estou falando, os filhos vão crescendo, mas não têm comportamentos. Ninhos que não sabem comportar em uma igreja, não sabem comportar em la classe de onde vai para a escola, aprender. Ninhos que não sabem comportar, não têm um bom comportamento, e nós outros echamos os créditos de mau comportamento para os padres também. Isto são padres que não dão tempo para seus ninhos, são padres que não levam ninhos para a igreja, são padres que não trazem para a escola dominical para aprender, são padres que estão preocupados com eles, padres que não tiveram seu tempo de glória, seu tempo, então se agora eles querem aparecer, ter suas glórias, e olvidam de criar os ninhos em el temor de Deus. Por que temos que preocupar primeiro em criar os ninhos em el temor de Deus? Por que temos que preocupar primeiro em isto? Desde que cresce já na casa de Deus, ensinar a estar na casa de Deus. Por que temos que preocupar? Porque o que a Bíblia habla, que o que vai prevalecer, não é o certificado de doutor, de engenharia, o certificado de... O que vai prevalecer a Bíblia habla que a hierba nasce, certo? E depois o que passa? Machita. Ela vai machitar. Entende? E o que vai permanecer é a palavra de Deus. Então, o que vai prevalecer é isso que eles estão aprendendo agora. É o que eles aprenderam hasta aqui e vai aprender hasta os 18, mientras os padres têm poder sobre eles. Mas os padres que não têm sabedoria, eles querem levar os ninhos para a dança, querem levar ninhos para futebol, querem levar ninhos para tudo e orbida da casa de Deus, que é o que vai prevalecer. Habla no versículo para mim. Como está escrito o versículo? Como está escrito no versículo? De la erva? Entende? Mas primeiro, habla no versículo completo. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Amém? Toda a nossa glória é como a flor. Estão nos comparando como a erva. Aí depois cai-se a flor, machita-se a flor, a erva e tudo, mas o que permanece para sempre não é a erva morreu, acabou. Mas como se compara ao homem, é o que o homem foi ensinado sobre Deus desde chiquito. Por quê? Irmãos, o que é a glória do homem? A glória do homem, eu traí David aqui, vou trazer de novo. E aqui está. Passou por o processo dos padres, né? Como Isaías, esse já está aí, passou pelo processo dos padres. Agora, quando ele sai do processo dos padres, que é os padres que levam para a escola, os padres que trazem, chega no tempo aonde que ele vai ter que escorrer. Muitos adolescentes não estudam, não é porque os padres não querem, é porque a hora eles já estão com 18 anos e decidiram, não vou estudar mais. Estudam, não quero. E aí não adianta padre. Por quê? Os padres não criaram preparando para o processo da criação. E aí quando ele toma sua liberdade, quando ele chega no tempo de liberdade 18, que os padres não prepararam eles para isto, para ir mais allá, aí eles começam a tomar suas próprias decisões. E aí, meu irmão, vai em qual universidade? Que universidade? Já parei, vou trabalhar de qualquer coisa. De pedreiro, de carpinteiro, vou fazer... E aí está.
Aí não adianta padre hablar, não adianta nada hablar, que já decidiram. Mas quando o livro é criado pelos padres, já inserindo que Deus é prioridade, aí ele aprende isto e vem para o mundo e habla, hijo, chegou o tempo da universidade, você já vai começar a estudar, ele vai para a universidade. Vai para a universidade, allá onde tem que ir. E quando vai para a universidade, ele vai sabendo quem ele é. Porque os padres preocuparam primeiro com o quê? Com a alma dele. Não preocupou com o físico dele. O homem é dividido em tripartido, espírito, alma e corpo. Os padres, quando ensinam os ninhos, está preocupando com a alma, com o homem interior, a parte que vai tomar decisões. Porque se preocupar primeiro com a aparência, com o físico, com aquilo que está fora, que é preocupar em ensinar a ir, não, tem que preparar, você tem que ser um ninho muito esperto, muito assim, assar, e começar a buscar coisas do mundo para eles, sem primeiro preparar a alma de eles. Quando ele cresce, ele toma a decisão dele, se serve ou não serve. Mas quando você empeça desde chiquito, como estamos falando, essa é a idade que empeça. Como Pedro, não falta um culto, está aí. Ah, mas pastor, a ninha não sabe de nada. Você que pensa. A ninha está aprendendo o que os teres fazem e como os teres estão criando. Agora, se este baby aqui, mas esse baby não sabe de nada. Mas dentro de casa ele escuta peleia de padre, peleia de madre, peleia de suegra. Se é dentro de casa habla, mas é porque você é um perezoso. Está escutando tudo. Quando ele veio, quando esses babies vêm, eles vêm como um livro que não tem nada escrito. Mas quando está no ventre da madre, empieza-se escrever as primeiras páginas da história de uma pessoa, é quando está em el ventre de la madre, é quando ele escuta o que está passando em volta dele. E aí os livros começam a ser escritos. Tem ninhos que hablam assim, eu acordo, eu penso que alguém me falou, será que é você? Que habla que acorda de coisas que quando ele estava no ventre de sua madre, é ele que habla, ele habla isto. Ele habla isto? Ele habla isto, Mariana? Eu acordo, mamá, quando eu estava no ventre de sua madre. E é verdade, irmãos. Há muitos de nós outros que acordamos, que passamos um momento em um lugar que não sabemos onde, entende? E esses são os momentos do ventre de nossas madres, e estes são os momentos onde que o livro começa a entender o que os padres fazem, em que os padres creem, o que eles estão fazendo, se os padres são brutos ou não, se os padres têm conhecimento ou são ignorantes. Aí é onde os ninhos começam a aprender. E depois vem. Aí os padres dão sequência em aquilo que eles começaram a aprender no ventre. Os padres simplesmente dão a sequência de ensinança. Hasta eles crescer e alcançar. Vem, eu não mandei você sentar. Hasta alcançar. Quando chega aqui, empieza tempo de glória deles. Empieza tempo de glória. Os teres pensam que é surdo, é mudo e não entende as coisas. Não. O que as pessoas falam de David? O que as pessoas falam de David? O que você habla de David? Aí, você pensa que ele quer assim, que ele não se sente. Entende? É tempo de glória dele. Os filhos, quando os padres preparam eles, quando vêm os amigos, as pessoas que começam a conviver com luz e abrem o luz, você é uma bendição. Você é guapo, você é uma serva de Deus. Luz se sente, mas queda, caiadita, e
Porque aprenderam a dar honor e glória a quem? A Deus. Então, nossos filhos, irmão, quando seus filhos não têm bom exemplo, quando seus filhos não vivem uma vida que a sociedade possa mirar a glória deles, porque isso é tempo de glória deles, a juventude. Quando nós outros não podemos mirar a glória de los filhos, como eles são, ou que obediência, que os ninhos buenos, que os papás quedam todo lleno, não? Quando habla, esses ninhos trabalhadores, esses ninhos guapos, esses ninhos assim inteligentes. Cada um tem, os papás até quedam tristes quando habla de Camila e de Keila. Mas quando habla, meu Deus, será que Keila vai ter um futuro bueno? My God, e Camila? Ai, pastor, esse ninho parece que não é cristiano, que nem cristiano é. Eles não preocupam. Então, isso são os tempos de glória de eles. E os tempos de glória de ele é recebe o elogio, como eu já escutei muitos da igreja falar, pastor, eu quero que meus filhos cresçam como os tuyos. Isso para mim é um orgulho, um honor. Isso está aprovando o meu trabalho. Eu fiz um good job. Isso é aprovação de trabalho, não? Então, também é tempo de glória para mim. Aprovação de trabalho. E quando, eu queria que minha filha casara com David. A Antônia falava, quero um rato por aí, porque minha filha está crescendo, porque eu sempre sonhei em ter minha filha casada como um muchacho igual a você. E por que, irmão? Quem não quer? Quando eu miro uma muchacha bem criada, em el temor de Deus, eu penso logo em David e Daniel. Eu penso, se me ia lograr casar com uma muchacha que é responsável, que obedece padre e madre, certamente vai ter um bom relacionamento com o esposo, e que estuda, que serve a Deus, e que, eu logo, quando miro muchachas bem criadas em el temor de Deus, eu logo penso em Dani e David. Eu oro minha vida inteira para que Deus ponga mulheres que servem a Deus, mulheres que têm conhecimento, mulheres, porque meus filhos têm conhecimento, não podem casar com qualquer pessoa. Então, eu oro isto. Então, esse é tempo de glória para eles. Quando dentro de casa, o papá, a mamãe está sempre, meu filho, você é tremendo. O que quer comer, David? Aí ele explota de nós outros. Não, haga o que ele pede, nós outros fazemos. E os padres têm esse prazer. É tempo de glória de eles. Nossas filhas, nossos filhos, é assim, irmão. E nós outros criamos nossos filhos em el temor de Deus para isto, para receber isto, mas sabendo que eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Então, a prioridade de padre e madre que têm conhecimento é criar os filhos em el temor de Deus, desde chiquito. Por isso, Mateus capítulo 6 habla, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas, diplomas, escolas, amigos, amistade, as outras coisas serão añadidas automaticamente. Automaticamente. É como, irmãos, padres, eu sou inteligente, irmão, eu não sou bobo. Padres inteligentes ensinam os filhos primeiro a falar a língua de casa. Quando os ninhos nasceram, eu inteligentemente falei para a Cíntia, vamos ensinar para eles a falar português. Porque depois tem a abuelita de Brasil, tem os abuelos, os primos, que não sabem falar inglês. E eles necessitam aprender português. E Cíntia logo ensinaram português, ensinaram a escrever, ler em português. Cresceram os ninhos falando a língua de casa. Por quê? Porque a língua inglesa, a língua desse país, aprende de onde, Mireia? Na escola. Isso vai ser automático. Aprender inglês, aprender isso automático.
automático, não necessita ensinar papá. Ou não vou falar inglês para ele aprender. Não, vai aprender broken English de você. Porque na escola é que eles vão aprender a língua dele, país. Então, lá eu estou dando instrução para que os papás de primeira não se perdam como muitos que aqui estão se perderam. Há muitos papás aqui, vocês prestem atenção, há muitos papás aqui que por exibir, por ter glória, ensinam os filhos a falar inglês, e quando os chiquitos estão aí, falando inglês, uau, que bonito. E depois, este baby que aprendeu a falar inglês com vocês, bloqueia inglês, vai para a escola, vai aprender tudo de novo. Mas quando chegar em la casa de sua mamá, em la casa de seu papá, em la casa de seus primos, não vai entender, não vai falar, é como estranhos, porque eles allá não estão acá, não aprenderam inglês e não vai poder comunicar. Papás têm que ser inteligentes para criar seus filhos, em el temor de Deus, porque depois aprendem o inglês e não aprendem a língua de casa. E depois os próprios papás têm dificuldade de entender o que eles estão falando, porque os próprios papás, às vezes, falam broken English. Eu, por exemplo, eu hablo broken English. Se eu dependera de viver com inglês, com Danny e com David, eu estava perdido. Mas graças a Deus que eles falam comigo português. Aí não temos problema de comunicação. Eu sou broken English. Então, eu não tenho problema de comunicar com meus filhos. E há quantos papás Spanish que têm problema de comunicação com seus filhos, porque caíram na tonteria de ensinar primeiro os inglês para os filhos, e eles aprenderam inglês e não aprenderam a língua de casa, e aí os papás têm problema de comunicar com eles, e os abuelos, os tios, os primos têm problema de comunicar com nossos filhos. Sendo que nós outros estamos em um país que temos todas as oportunidades do mundo. Hoje, meus filhos falam 3 línguas: português, espanhol por la igreja, inglês por el país que está. E se querem, parlez-vous francês? Pode hasta ir para a escola e aprender uma 4ª língua, porque isso vai facilitar, isso vai ajudar a conseguir trabalho, a ser prósperos na vida. Daniel, graças a Deus por esta igreja, porque Daniel está num lugar que ele fala: papá, não tem nenhum gringo aqui. Yeah. Ele fala: papá, chega em Walmart e vai perguntar as carreiras: where is that? Where is this? O que? Desculpa-me, senhor, que está falando? Diz que eles que ali não radam, às vezes, estamos nos Estados Unidos e não há nada que habla inglês com nós outros. Diz que allá, onde eles estão, David? Onde? Laredo, terra. É assim, vocês conhecem Laredo? É assim de verdade? Diz que allá todos puro Spanish, não hablam inglês allá. Entende? Então, se Daniel sabe espanhol a hora, aprendeu aqui, foi para allá, sabendo, e Daniel está tranquilo allá. Porque habla espanhol, e seu amigo de quarto também habla espanhol, porque é um porto-riquenho. Então, eles estão tranquilos. Mas e se eles não hablaram espanhol? Como estaria aí em Laredo Terra? Então, irmãos, preparamos nossos filhos para o mundo. Entende? Porque hoje ele está allá e se sale bem, porque tudo que necessita ele habla. Então, é tempo de glória para os filhos. As niñas, os muchachos, universidade. Uau, você já está terminando sua universidade. Uau, José, está dormindo. Uau, José, está no 3º, já vai para o 4º ano já? Qual ano que você está? Falta um semestre termina. É você também? Falta um ano para você. Então, nós outros queremos, uau, homem, vocês já está terminando
estudando. E aí vocês querem assim, ó. E aqueles que não estudaram, não saíram, quedaram. Por que eu não estudei? Estou perdendo meu tempo. Por que não fui para a universidade? Entende? Porque aqueles que convivem com eles estão no mesmo lugar, fazendo coisas simples, e eles alcançando um grado que eles decidiram estudar. Isso é tempo de glória. Uau! Você já está terminando a sua universidade. Você já está... Uau! E quando estiver trabalhando? Uau! Já trabalha em esta empresa aí? É tempo de glória. Tempo de aplausos. Tempo de los amigos. Uau! Mira os erros do pastor. Muchachos que desarrollaram, cresceram, ganham muito dinheiro, está vivendo na vida tranquila, são empresários, são tudo isto. E estou falando de los meus, mas é los tuyos também. É quando os seus filhos prosperam. É assim que o mundo trata aqueles, porque estas coisas conquistadas em nossas vidas, é as flores, irmãos. Flor. Passou o tempo de la semilla. Passou o tempo de la semilla, nós outros plantamos la semilla, vem o tempo aonde que la semilla quebra, vem o tempo del cuidado, água, adubo, não? Abono, aí é tempo de cuidado, e esses aqui, mire, o abono que eu dei para David foi bueno, porque ele cresceu, my friend. Cresceu, abono bueno, comeu bem, nunca passou necessidade nem nada. Aí depois vem o tempo de quê? O tempo de outono. Tempo de outono. Quer dizer, aquele tempo de dificuldade que os adolescentes passam, aqueles tempos que eles pensam que eles não são nada, lleno de pimples na cara. Oh, já passou por o tempo de pimples, já não? Llenos de pimpos na cara, que eles miram no espelho e abrem, sou eu mais feio da escola. Las ninhas, sou eu mais feia. Já passou por um tempo de pimpo, não? Nunca tuvo pimpos. Então, passa por um tempo de dificuldade, mas depois logo chega a primavera, onde que eles passaram crema nos pimpos, onde que eles começam a quedar bonito e se sentir bonito, se sentir guapo, é onde que uns está interessando por os outros, mas os papás estão falando assim, as muchachas vai interessar por você, mas você não está no tempo de muchacha todavia. Queda tranquilo, não está no tempo. Aí os papás é que tem que dar tempo para eles. E aí passa esse tempo difícil todo, aí hasta que depois alcança a glória de um diploma universitário, de um trabalho bueno, de comprar seus carros, suas casas, aí está em toda a glória. Aí os papás já ensinaram o quê? Os papás já ensinaram que a prioridade é Deus. Porque isto, meu filho, esta casa bonita que você tem, aí ele estava falando, esse carro bonito, dinheiro, não papai, não necessito aprender com você a arreglar os banhos, porque vou ter dinheiro para pagar bombeiros para arreglar. Entende? Vou pagar gente para fazer. Eu não necessito pôr na mão. Então, esse tempo, está tudo bem, tempo de glória, tempo de flores, tempos de não está aí cosechando o que foi plantado, o que o papá plantou, mas eles também estão pendentes, porque há muitos que nesse tempo de glória, nesse tempo de flores, eles pensam que esse tempo nunca vai acabar. Eles pensam que isso é eterno, mas aqueles que os papás ensinaram, filhos, diploma, este tempo de glória, de aplausos, esse tempo de que os teus estão recebendo, quando a Laninha vai dançar allá e que todos estão aplaudindo, isto passa, isso vai marchitar, isto seca, Pablito. Ninhas, no tempo de beleza, essa beleza que todos admiram, vai acabar, vai marchitar. Aquelas ninhas guapas, os teres aí,
que onde chega tem um boi atrás, mirando, um boi aí mirando. Isto acaba, isso é passageiro. Isso é tempo de glória para os deles. Entende? Quando o boi já mira, uau, peça mandar um WhatsApp, ei, chama para mim. Aí você peça passar de los de 14, 15, 16, com 18, com 20 anos, 30 anos, onde que está muitos. Aí vocês estão no tempo do versículo que habla assim, nem todos que são chamados são escorridos, porque há muitos que vêm, mas você não está escorrendo a todos. Mas você tem que ter cuidado. Sabe por quê? Esse tempo vai passar. O tempo que todos estão aí arriba, vai passá-los. E se você não tem cuidado, você chegar lá nos 35, 40 anos, você começa a desesperar por homem. 30 anos de idade, não casei, não tenho um nóbio, não tenho nada, já estou com 30, já passou de los 18, de los 14, já passou tudo. Aí você já está com 30, você começa a desesperar. Será que não vou casar? Aí você teria que ter cuidado com essas, que elas estão aventando, entende? Elas estão aventando no primeiro que vem, entende? Estão aventando. Cuidado para que Deus te bendiga, mientras está venindo. Porque hoje nem todos que são chamados são escorridos, mas vai chegar o tempo que eles vai estar assim, ou eles também. Samuel está nesse tempo aqui, venid a mim todos vós outros que estão cansados e oprimidos, que eu os harei descansar. Samuel está aí. Samuel já teve o tempo que tinha muitas mulheres atrás dele. Oi? Está na seca, Samuel. Oi, Samuel, passa lá, cá. Venid a mim todos vós outros que estão cansados e oprimidos, eu os harei descansar. Porque está chegando o tempo de machitar. A beleza está acabando, o tempo acabou. Não trabalhou muito, não juntou dinheiro. E mulheres querem dinheiro, não querem homem pobre. Não, para que eu vou casar com esse homem pobre? Vou casar para sustentá-lo. Eu não estou aqui para sustentar homem, quero que o homem me sustenta. E aí passa o tempo da glória. Passa o tempo da glória. Você está casado com Efraim? Está bem. A gente engana em asinhos, my friend. Porque você casou no tempo de honor, no tempo de glória. No tempo que a flor estava aí, Marisol chegou e falou, não posso perder esse. Deu um brinco aí e já segurou, já pôs o seio, este é meu. Entende? E aí os dois jovenzitos aí, com plano de fazer 12 filhos. O plano deles é 12, entende? Para fecundar o mundo. Entende? Para que não falta nem muchachos para o mundo. E graças a Deus, porque os muchachos estão sendo criados em el temor de Deus. Então, é gente que vai fazer diferença no mundo. Mas, irmãos, quando isto que estou falando aqui, parece rogo que estou falando, não é seguido, aí o que passa? Em lo tempo de glória, haz o quê? Se entrega para qualquer. E aí, já vai passar, quando empieza a machitar, já tem um filho, 2 filhos, 3 filhos aqui, solitos, sem papá, sem mamá, e hasta a mamá está desanimada da vida. Cuidado, Luz, cuidado, porque Deus tem algo grande para você. Espera em Deus. Então, se os padres não ensinam, no tempo de glória, quando os muchachos estavam tudo aí querendo, não escorreu bem, não escorreu em Deus, deu prioridade para homens. Em vez de, vamos para Atlanta, aí quando chama para Atlanta é justamente para dormir em hotel. E aí dormiu em hotel, já vai volver um dia com na pança, né? Então você tem que ter cuidado. Quando eu falar, vamos para a Flórida, habla para seu papá que vamos Flórida, vamos a Atlanta. Não, o dia que papai e mamá for, eu vou. Solito, com nóbios, eu não vou a lugar nenhum, porque é trampa do diabo.
muchachas que saem com novios. Aí os papás, não, é um bom muchacho. Jesus falou, eu não sou bueno, e não há homens buenos. Temos que ter cuidado nesse tempo de glória. Nossas hijas, o tempo de glória de elas, está no tempo de glória. Está no tempo, muchachas, no tempo de estudar, no tempo de ser obediente a seus padres, o tempo que os papás estão aí ralando a orelha, porque os papás querem subir. Os papás querem su melhor. Os papás não querem que vocês se pierda. Os papás não querem que vocês adelantem as coisas. E habla para os novios assim, mira, tenho igreja, sou dançora em la casa de Deus, sou maestra em la casa de Deus, sou dançora e tenho responsabilidade em minha igreja. Ah, eu pensei que você podia viajar. Não viaja em minha casa, é só quando meu papai e minha mamãe vai comigo. Solitos não. Irmãos, esta é a forma de manter as plantas crescendo hasta o tempo, porque há tempo para tudo, hasta o tempo de ter flores e depois o tempo de los frutos. Porque se os papás não ensinam, não cuidam, vai vir as flores muito adelantadas e o fruto vai adelantar, fora de hora, o fruto não é tão recebido como se tiverem o tempo correto. Porque o fruto sofre fora do tempo. Um ninho que vem fora do tempo sofre, irmãos. Porque não tem um papá dentro de casa, não tem alguém para chamar de padre, não tem aquele cuidado. As abuelas peleiam, não quero, e é problema. Temos que aprender com as plantas. Há a estação, 4 estações: primavera, verano, outono e inverno. Para que em essas 4 estações a planta possa ser plantada, a semilla, possa crescer, possa produzir flores, possa produzir frutos e depois cair, marchitar. Porque vai vir o tempo que vai marchitar. E quando marchitar, irmão, acabou. Portanto, a felicidade do ser humano está em entender este versículo. Há tempo de plantar, há tempo de flores, há tempo de frutos e há tempo de marchitar, porque não é eterno. Há mulheres que vivem assim, ó, do passado. Nossa, quando eu tinha 16, 17, 18, era assim de muchachos atrás de mim. E há muitas velhas dessa que está com 40, 50 anos, está vivendo no passado. Está vestindo a roupa de suas filhas e como se competindo com as filhas. Não compite com suas filhas, é muito feia, é horrível, mamás que competem com as filhas. E agora elas podem pôr as roupas de las filhas, mas não há mais competência porque já está marchitando. As rugas aqui nos olhos já está. Rugas. E a habla já está diferente. Quando eu era assim, eu tinha muitos. Agora está difícil, my friend, porque há muitas solteiras que estão querendo cambiar, não a inteligência, porque um homem que mira uma mulher de 40, 50, 60 anos, sábia, o tempo quitou a beleza de la cara, mas pôs sabedoria adentro de elas. Mulheres, padres, madres, nós outros temos que aprender, não querer viver por la eternidade nossa juventude, porque há 4 estações, não há como. Vai passar o tempo. Mas há algo muito hermoso, irmã, que passa quando nós outros envelhecemos.
sabedoria. Muita coisa que vocês faziam quando estavam na juventude, muita coisa que hablava, muitas atitudes da juventude, já não mais. Por que não mais, mamãe? Porque, minha hija, o tempo quitou a beleza da juventude em minha cara, mas me pôs sabedoria dentro de mim. E nós outros temos que ser sábios para viver em esses tempos, aonde que ela passou a glória. Agora pode ter glória, alguém pode aplaudir-nos, mas não mais por la beleza da cara, não mais por la beleza, andamos rectos assim. Mira eu como sou guapo, mira. Não mais por la beleza de la pança chiquitita, agora tem uma pança grande, e nós outros temos que quitar foto assim meio de lado, para que ela não saia a pança mais, que aplaude nós outros por nossa forma, nossa sabedoria de tomar decisões, porque agora com a experiência podemos pensar antes de firmar um papel. Com a nossa experiência agora, não sou beia, mas não sou bobo, não sou tonto. Não estou em meus lugares de... Entende? Que antes as pessoas veniam por minha aparência, não mais por aparência, mas por la sabedoria que carga dentro de mim, porque o tempo passa e o tempo traz conhecimento quando você busca e traz sabedoria para nós outros. E aquele que pinta o pelo porque não quer que o pelo branco apareça, não, pelo branco, que sou viejo e eu não quero aparecer viejo. Pois o pelo branco, irmãos, é a prova que sua juventude passou. As tonterias da juventude já passou. Entende? Porque são muitos que carregam a tonteria da juventude. E eu não estou mais na tonteria da juventude. Meus pelos brancos demonstram sabedoria, conhecimento e demonstra que não sou enganado por qualquer. O diabo não pode mais me enganar. Me enganava quando eu estava chiquito, sem sabedoria, mas hoje eu cargo os pelos brancos para falar quem sou eu. Portanto, vocês miram aí, se Deus me barba crescer um pouquinho, cara, cortei hoje, a barba já está toda branca. Yeah. E meu pelo já está um pouquinho, mas eu não estou preocupado. Eu fui em Brasília, alguém me perguntou, pastor, quando quer dar mais branco? Minha amiga perguntou, pastor, quando quer dar mais branco o pelo, você vai pintar? Pintar a beleza que eu cargo. O único que cargo de beleza, meus pelos brancos, são as marcas do tempo que cargo. Alguém vai falar, este aí você não pode ganhar, porque mira no pelo dele. Isso deve ser sábio. Isso deve ter estudado, deve ter leído muito. Isto traz algo que não vai, nada vai convencer tão fácil. A beleza do viejo, irmãos, é carregar o pelo branco, as canhas, para que os jovens aprendam a respeitar. Respeita, porque, tempo de vida, entende? E os jovens não estão respeitando isso, porque eles não sabem quem está velho ou quem está jovem, não, porque todos pintam. Entende? Está todo pintando pelos. Então os jovens não sabem o que é carregar um homem sério, um homem que carrega os pelos brancos para mostrar, eu não tenho vergonha de minha idade. Uma mulher, eu não tenho vergonha, porque a vergonha é quando você chega a 63 anos e é tão pobre de pensamento, tão falta de inteligente, como os jovens que estão pensando. Não, pastor, há um dito que para pedir conselho a los velhos, você vai empobrecer mais, porque há muitos velhos que passaram no tempo como se foram jovens, comendo, bebendo, nobiando, prostituindo, e olvidaram de aprender algo na vida. Não lê um livro, não lê uma Bíblia, não aprende nada, e depois cada viejo tão burros
como alguns adolescentes que não têm madre nem padre para poder ensiná-los. Há muitos velhos, irmãos, ignorantes, que não têm nada para ensinar. Porque desperdiciaram seu tempo. Não aprenderam nada da vida. E passou o tempo, no tempo de aprender, no tempo de crescer com o mundo, com as experiências da vida, passaram fazendo outras coisas e terminam sendo um erro também, ignorantes. Que os filhos não têm nada de aprender com eles. E que nós outros possamos aprender, porque a escola dominical está nos ajudando a los ninhos a escrever a história de suas vidas, a escrever conhecimento, aprender alguma coisa, para quando venir um jovem te pedir conselho, você tem algo para ensiná-los. E se somos cristianos, aprender, por lo menos servir a Deus, para quando venir um jovem, um adolescente, o que se você volvera em minha idade, como você viveria sua vida? Eu não desperdiçaria um minuto mais da minha vida, eu ia servir a Deus. Se eu for você, ponia minha vida em la mano de Deus e servir a Deus, que é a melhor e a maior coisa que uno pode fazer. O que estou falando aqui, irmão, é sobre esse versículo que acabo de ler. Não olvida que estou lendo isso aqui, ó. Sendo renascido, não de semente corruptível, senão de incorruptível. O que representa a semente corruptível e incorruptível? A semente corruptível representa Adão. Representa aquele que através de ele, o pecado entrou no mundo. Adão, por falta de sabedoria, deixou de escuchar o que Deus falou, deixou de viver em obediência a Deus para poder escuchar o que uma mulher falou para ele. E a mulher já estava contaminada com o pecado, já estava com a semente corruptível dentro de ela. E com a semente corruptível, a mulher veio e corrompeu o homem, Adão. Portanto, todo ser humano que nasce, você também, vocês, a todos aqueles que não aceitaram a Cristo, está vivendo com a semente de Adão em sua vida, em seu homem interior. A semente de Adão é a que corrompe, é a semente do pecado, é a semente que vai nos fazer perder nossa vida, mientras vivamos, mientras caminhamos em este mundo. A semente de Adão é que vai nos quitar toda a nossa esperança. A semente de Adão é que vai nos desanimar a ir para a universidade. A semente de Adão é o que desanima nós outros a casar em el tempo certo, a esperar que Deus pune um homem, uma mulher em nossas vidas. A semente de Adão é a semente do diabo dentro do homem, e a semente corrompe a humanidade. A semente de Adão é aquela que sai buscando marido ou sai buscando esposo por aí. Porque quando nós não somos corrompidos, nós sabemos que temos que esperar é em Deus. Porque não são todos os casamentos. Há um que casa, que faz votos aqui, e que o pastor habla de eu te bendigo, não é garantia de bendição. Porque a bendição não está em minha declaração, a bendição está em sua obediência. Vou repetir isso para que você sepa. Eu declaro bendição para todos vocês. Está declarado porque há poder em la palavra. Uma pessoa desobediente, uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, que só porque o pastor bendizeu que você vai sair. Uau, hoje eu saí bendizido da igreja.
Você poderia ter salido bendecido, mas sua falta de obediência te aleja de Deus. Te aleja de las bendiciones. Te aleja de las prosperidades de Deus. Te aleja del querer de Deus. Te aleja del querer de um pastor que quer ser pastor de uma igreja bendecida. Assim como eu ensino para vocês todos os domingos, todos os miércoles, a conhecer mais de Deus, a viver mais para Deus, a entregar a vida mais para Deus, porque a entrega para Deus produz obediência, e é a obediência que provoca as bendições de Deus em sua vida. É sua obediência. Não adianta de obedecer, mas se não há obediência, a bendição não vai para você, vai para quem tem coração entregado a Deus. Coração que tem vida com Deus. Coração que crê e que tem Deus. Há gente que prefere viver na proposta de Donald Trump, nas propostas de homens e de reis, do que abraçar a fé de Deus. Eu miro para a irmã Verônica e acordo de uma coisa. Se não estou equivocado, uma certa tempo em sua vida, você tinha uma pensão em sua vida que você recebia todos os meses. E se você casar, legalizar seu casamento, você perderia essa pensão. Isso é verdade? É verdade, pastor? Yes, irmãos. Mas quando eu falei para a irmã Verônica que a pensão que ela tinha não compensaria a vida de ela com Deus, porque se ela casara, legalizaria sua vida com Deus. E o que o diabo quer é que nós outros quedamos entretenidos com pensões, com proposta do mundo, para nunca arreglar nossa vida com Deus. E quando nós outros tomamos a coragem e falamos, não, eu prefiro Deus do que as propostas do mundo, e abraça a fé, Deus nunca vai deixar faltar. A partir do dia que você casou com George legalmente, você perdeu a pensão. Por acaso lhe faltou alguma coisa? Responde. Entendeu ou não? Eu vou cantar de novo para a irmã Verônica e ela vai responder com a simplicidade que ela respondeu ali. Ela falou nada, mas nada escutou. Eu vou fazer a mesma pergunta para ela. Escute isto, igreja. Você tem uma pensão de um ex ou sua esposa que tinha morrido, não? Pensão de seguridade. E era uma boa pensão. Sim. E eu falei para você, irmã, casa. Primeiro você falou, não, pastor, se eu caso, eu perdo minha pensão. E eu falei com ela, passando o tempo, você não casa e sigue na igreja sem comunhão com Deus. E aí você vai seguir com a pensão, mas vai perder o reino dos céus. Sim ou não? Sim. Oramos juntos e ela falou, não, pastor, eu quero casar. Porque eu prefiro perder essa pensão do que perder o reino dos céus. Así es. E Deus te honrou. Así es. Os dois vieram e casaram. A pensão foi cortada. Aí eu falei para ela assim, ó. Por acaso lhe faltou alguma coisa? Gracias a Dios, ahorita tengo todo. Habla de novo. Gracias a Dios tengo todo. Quem está entendendo
o que eu estou predicando aqui, irmãos. Isto é questão de escolher Deus, a semente corrupta ou a incorrupta. A semilla de la corrupção ou a semilla de la corrupção. Temos que escolher. Há pessoas que hablam, pastor, eu não posso aceitar a Cristo hoje, a estar na igreja, porque eu escrevi na imigração para ser legalizado, escrevi quando estou solteiro. Se eu me casar, vai interromper minha legalização. Porque o diabo quer que vocês vivam em pecado. O diabo quer que vivamos em pecado, porque ele é o corrupto, ele é a semilla de lá que produz corrupção em nós outros. O diabo quer que você viva em pecado, porque o diabo não quer que você seja alcançado por las bendiciones de Deus. E aí ele põe uma chave aí. Qual você prefere? Esperar para ser legalizado e depois legalizar sua esposa? Ou casar e perder tudo? Mas tem de Deus para nos dar, que o diabo para quitar. Ou você vai esperar, sabe por quanto tempo? Toda sua vida hasta você morrer. Quando você não confia em Deus, o diabo não vai fazer nada por você tampouco, porque o diabo não pode te legalizar. O diabo não pode te fazer nada por sua vida. A partir do dia que você entende que o diabo está te manipulando com legalização em Estados Unidos, quantas pessoas quedaram manipuladas no resto da vida, morreram, não legalizaram nem aqui e nem em el cielo, e perderam el cielo e perderam Estados Unidos também. Quanta gente eu conosco em esse processo. E eu quero dizer para você, que a maior escolha que temos que fazer, porque a primeira semilla, Adão, produziu pecado na humanidade. Porque todos pecaram e destituídos fora da glória de Deus. Mas graças a Deus, que na eternidade, Deus já tinha providenciado uma nova semilla. Em la eternidade, a semilla de la incorrupção estava em seu próprio Hijo. E ele enviou seu próprio Hijo para que nós outros nascera em lo Hijo, para nós outros nascer em el Hijo. Pastor, como vou nascer em el Hijo se já sou nascido em Adão? Não posso mais nascer, já sou nascido. Eu nasci em Adão, eu nasci em la corrupção, eu nasci em la semilla perdida, eu nasci para morrer e sou morto para Deus. Mas aí vem, sendo renascido, não de semente corruptível, sino de la incorruptível, por la palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Não há como nascer, porque você já é nascido. Sua alma já é existente. Nossa alma já existe. Mas creyendo em Cristo Jesus, em la palavra de Cristo, nós outros podemos renascer. Mas pastor, para renascer temos que morrer e renascer de novo.
Mas essa era a proposta de Deus. Quem está com a porta? Cierra a porta ou entra ou sai? Pastor! Para renascer tenho que morrer. Esta é a proposta de Deus. Agora, morir para o mundo é abandonar seus princípios, é abandonar seu começo, é abandonar a semente corrupta que está dentro de você, a semente de Adão, a semente do mundo, a semente que quer te levar para o inferno. Morir para o mundo. A vontade de legalização, a vontade de quedar rico, a vontade, todas as vontades deste mundo que satisfaz nossa carne. Uau, um dia vou ser legal, um dia vou ser rico, um dia. Abandona tudo isto, porque tudo isto é parte da semente corrupta, é parte da semente que pensa que vai viver para toda a eternidade na terra, é parte da semente que pensa que nunca vai morrer, que vai quedar para sempre na terra. E eu quero falar para vocês, nada vai quedar para sempre. Todos nós outros vamos passar por la morte. E o dia que morrermos, a semente corrupta vai generar o corrupto que vai comer primeiro seus olhos. Quem acorda que eu prediquei sobre um perro morto que estava aí afuera? Pastor, que é esse perro aqui que está olindo? Diabo, espera 7 dias que vai parar de olir. É 7 dias que leva para o corrupto comer sua carne e come primeiro seus olhos. Pastor, você está fazendo medo, hein? Estou, porque você não tem consciência para venir por bem, que por mal venha por medo do corrupto. Porque o corrupto come. 7 dias. Come seus olhos e come tudo. Dá uma passadita aí delante aí, mira. Você vai mirar apenas uns pelitos negros aí. Porque o corrupto em 7 dias comeu o perro que morreu. Mas pera, pastor, você também. Você só tem valor mientras você está respirando, mientras você tem vida. Você caiu morto, o corrupto chega e come tudo. E você perdeu seu valor. Aquilo que aparentemente era para eterno, não tem mais valor. O corrupto vai comer. Portanto, a proposta é: reconozca que você foi hecho corruptível por la semente corrupta. La semilla corruptível. Reconozca isto. Assim como eu um dia reconheci que eu fui hecho por la semilla incorruptível. La semilla corrupta, que é a semilla de Adão, que é nossos padres de la carne, padres de la humanidade de nós outros. Mas na eternidade tinha Cristo, que veio, morreu sua carne, para pagar o preço para nós outros. E quando nós outros aceitamos a morte dele para ser nossa morte, aí no terceiro dia, ele viveu de novo. Nosso Cristo ressuscitou. E aí eu aceito a ressurreição de Cristo para ser minha ressurreição. Aí você renasce de novo, mas com outro propósito, não de agradar o corrupto, não de agradar o diabo, mas agora para viver para toda a eternidade. Não 50 anos, não 60 anos, 80 anos. Uns morrem com 100, não 100 anos. Mientras estamos vivos, temos que escolher ou viver com a semente que fomos generados em nossa carne, que é a corrupta, e viver para agradar o inferno
e viver aprisionado em cositas, um carro bonito, um green card, eu quero um green card nos Estados Unidos, eu quero não sei o quê. Desapega de tudo do mundo. Você vai legalizar com a green card nos Estados Unidos, mientras vive dentro dos Estados Unidos. Mas se você desapega de green card, você vai a pegar com a semilla que não tem corrupção, incorrupta, que é Cristo Jesus. E aí você passa a crer, a obedecer em Cristo Jesus, passa a crer nas promessas de Cristo, e você passa a viver bajo as promessas de Deus. E as promessas de Deus para a nossa vida é vida em abundância. E para viver em abundância aqui, em Estados Unidos, melhor, sem ser ameaçado, temos que ter green card legalizado aqui. Mas se você está legalizado primeiro com o cielo, Deus pode fazer mover por fé, fazer mover algo, um movimento secreto que o diabo não sabe, e te trazer uma anistia, te trazer um green card em suas mãos mais rápido do que o que você pensa. Cíntia, muitas vezes, as malas amistades falavam para Cíntia: Cíntia, você pode legalizar assim, assar. Você pode. Cíntia falou: não, eu não estou preocupado com legalizar, estou preocupado em servir a Deus. No tempo correto, Deus toma conta da legalização. Quando nós outros servimos a Deus, Deus cuida do resto. Quando nós outros buscamos a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão añadidas em nossa vida. As outras coisas, hasta um green card, pastor? Hasta um green card. E quando chegou 26 anos, você passou. Cíntia, você está mirando, está com 50 anos, mas está nova, está jovem, está bonita, está guapa, está faceira todavia. É minha esposa. 26 anos. Aquele filho primeiro, Daniel, que depois que nós outros casamos, 4 anos que damos, não queremos filhos antes de 4 anos. Vamos aproveitar 4 anos, porque eu queria aproveitar ela. E ela queria aproveitar de mim, era jovem, bonito, guapo. E ela, jovem, bonita, guapa, vamos aproveitar aí na praia. E onde estavam, nós outros estávamos aí aproveitando. Tudo que uma mulher bonita tem que oferecer a um homem, e tudo que um homem tem que ter de parte de uma mulher. Casados legalmente na presença de Deus e aproveitando tudo aquilo que a carne podia. 4 anos. Depois que volvemos de Flórida, e agora vamos ter um filho? Ela disse: eu quero apenas um filho. Um filho, é? Então vamos fazer. E ó, pá. Carlos, estou embaraçada. Então, esse é o erro que você quer. Tá bem? Tá bem. E aí vamos viver de amor, de beijo, de carinho, de beijo na pança. Ele nem empieza a patear, ele nem empieza a fazer coisas, de repente nasce Daniel. 22 anos depois, Daniel completa 21 anos de idade. E Daniel dá a legalização para a Cíntia. Aqui pode estar sua esperança de legalização. Essa legalização tua. Rasga isto, porque se Deus não está nesse negócio, você está confiando mais em Donald Trump, em legalização do que. Aqui pode estar você viver, confiar, legalizar sua vida primeiro com o Criador do universo. Poner sua vida nas mãos de Deus e falar: a Deus, eis-me aqui, Senhor, eu vengo me render. Eis-me aqui, Senhor, minha vida oferecer. Porque em la cruz, em meio das aflicções, eliminaste o que é de la vieja criação. E Deus quer eliminar, através da sangue de Cristo, tudo aquilo que veio de parte de Adão de sua vida, para que você viva agora, bajo el novo Adão, el segundo Adão, que é Cristo,
Deus quer renovar uma promessa em sua vida. Deus quer renovar algo novo, renovar sua vida, para que você viva com uma esperança verdadeira, uma esperança que só Ele pode dar, porque Ele tem controle de tudo. Ele pode mover coisas, Ele pode mover imigração, Ele pode mover as leis adentro de uma corte. Os anjos de Deus estão a serviço de nós outros e a serviço de Deus. Aquilo que o homem não faz, Deus pode plantar um anjo allá, como um juiz, sentar, juzgar a seu favor. E depois desse juiz, de onde foi? A lo mejor foi para outra cidade. Não, não era um juiz, era um anjo de Deus, que Deus sembrou aí nesse lugar, para poder fazer a vontade de aqueles que buscam a Ele, que ora e que confia que Deus tem algo melhor para nós outros. Está entendendo isso ou não? Irmãos, somos cristianos? Sou pastor. Somos servos de Deus? Levanta a mão quem é. Habla assim, sou pastor. Habla assim, sou pastor. Se você é um servo de Deus, levanta a mão assim, eu sou um servo de Deus, pastor. Yes, profetiza e habla. O diabo não tem poder em minha vida, porque aquela semilla corrupta que era Adão, já foi quitada. De uma hora de eu vivo por el poder da segunda semilla. De eu vivo pelo poder de aquele que veio para restaurar minha vida. De eu vivo por el poder de aquele que veio, saiu do céu, da eternidade, e veio e morreu na cruz por mim, para me dar uma vida nova, para me dar esperança, para de mim uma nova pessoa, não uma pessoa que anda atrás de legalização, não uma pessoa que anda atrás de carro, de casa, de dinheiro, de diploma de universidade, porque tudo isso é bueno, mas melhor é o que Deus tem para toda a eternidade. Seca-se a erva e marchita-se a flor, mas a única coisa que vai permanecer para toda a eternidade é a palavra de Deus. Aprende a valorar a Deus. Aprende a buscar a Deus em tempo certo. Aprenda a poner as coisas de Deus primeiro. As outras coisas tudo vai marchitar. Que diploma bonito, deve aplausos, tempo de honra. Homem nasceu para receber honra. Oh Deus, congratulations. Congratulations, José, por seu diploma na parede. Congratulations, Daniel, David, por o diploma na parede. Congratulations, Luz, por o diploma na parede. Diploma não sei de quê. De que vai ser? Hã? De um soldado militar. Congratulations por todos os seus desejos. O diploma está na parede, falando, eu tenho honra em la carne, porque assim como qualquer pode, eu também puedo. Eu conquistei aquilo que eu queria em vida, mas essas conquistas, Luz, David, Christian, essas conquistas, aplausos, são só quando você tem vida. Quando você morrer, onde passará a sua eternidade? Aí você tem que conquistar agora. Está vivo. Conquistar o reino dos céus. E falar, eu já entendi, Deus. Seca-se a erva sou eu. A erva sou eu. Marchita-se a flor. As flores de esta erva que sou eu, são meus diplomas de doutorado, de pós-graduação, não sei nem o que, são tudo que eu passei, que as pessoas me aplaudiam. Seus diplomas de maestra, que você conquistou agora. Uau, que conquista tremenda. Você é a erva. Seus diplomas, seus filhos, seu carro bonito, tudo que você conquistou, são flores para a vida, que as pessoas vão admirar. Uau! Que tantas conquistas. Mira a Ana com um relógio bonito, é uma conquista. Tudo isso são flores de la conquista. Entende? Tudo isso são flores. Você conquistou, que bolsa mais bonita. Não quero uma desta. Tudo isso são flores de la conquista. Tudo isso são flores de la conquista. Mas a Bíblia habla, seca-se la erva. Quando nós outros estamos morrendo,
quando nós outros estamos no tempo da morte, quando muitos terminam em um hospital, muitos terminam na cama de suas casas, sem poder mover, muitos estão vivendo no tempo de honra, no tempo de glória, enfermos, saindo para trabalhar enfermos, porque não serve a Deus, e quando não serve a Deus, irmão, o problema empieza em vida, e quando se morre, aquele diploma, vai guardar esse diploma de sócio aqui. Para quê? Já morreu, não serve para meus filhos, não serve para mim. O diploma se rasga, esse diploma de papá, você vai... esse sapato de papá aqui não serve para você. O que você vai fazer com esses sapatos? Aventarem na basura. O que você vai fazer com esse saco? Não serve para você? Tudo na basura. Ou vai oferecer Samuel, a melhor serve para Samuel. Samuel, morreu aí um morto em minha casa, querem uma roupa dele. Eu quero também. Quantas vezes eu já vesti sacos aqui de mortos? Eu já falei para vocês. Morre ele, acabou de comprar uma roupa nova e morre, traz para mim a roupa dele. Porque não quer. Morreu. Não se guarda, não, esse diploma de meu papá, essa roupa de meu papá, o calçãozinho que meu papá gostava, está olhando mal, mas está bueno, eu quero para acordar de meu papá, que calçãozinho, que diploma, que nada, machita-se la flor, seca-se la erva, la flor machita, e vai embora com toda sua glória, com tudo que foi conquistado aqui, e não levou nada. Não leva nada. Mas e o dinheiro dele? Ora sim, o dinheiro, aí peleia. Todos querem la peleia. E hasta matam uns aos outros por la plata que derrou. De lo mío. Eu não vou deixar nada. Mas tenho o orgulho de ter ensinado meus erros a servir a Deus. Eu não vou deixar nada para vocês gastar mientras está vivo na terra, mas vou deixar algo que é maior, que é a vida eterna em Deus, a ensinança de servir a Deus, a ensinança de obedecer, e que você cria seus filhos, sua esposa e todos para servir a Deus também. Isto é o maior regalo que um padre. Quanto você quer? 1 milhão ou a semilla de la nueva vida? Está entendendo isso, irmão? Ensina a seu filho o caminho. Não vou à igreja hoje porque tem... Ir à igreja é mais importante, porque na igreja conquistamos a semilla de la vida eterna. Aprendemos como apresentar delante de Deus, aprendemos como viver para Deus, aprendemos que isto aqui tudo é coisa que passa. Passou. Agora tem que apresentar delante de Deus para a vida eterna, para sempre. Wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee. Desta vida não levamos nada. Desta carne, nada. Queda tudo. Ele corrupto vai comer e começar com os olhos. Entende? Pastor, para de falar isso, você me faz medo. Vai começar a comer por os olhos, ele corrupto. Portanto, sirva a Deus. Porque ele corrupto pode fazer o que quiser com minha carne, com meus olhos, com o que ele quer. Ele pode fazer o que quiser, mas em minha alma e em meu espírito, ele não pode tocar. Porque eu me preparei, mientras estou vivo, eu estou me preparando para ir para a glória e viver para a eternidade com Deus. Que Deus me bendiga. Venga,